né, tem cuidado de nós, e nós também temos que cooperar, meus irmãos, porque o pastor cuida das ovelhas, só que o pastor também precisa de cuidado. Então, nós não podemos deixar de orar por ele e também tentar socorrer nas suas necessidades, né? Embora ele seja o nosso líder, mas ele também tem família, precisa do seu rebanho para que venha ajudá-lo também na sua caminhada. Então, fica aqui as nossas felicitações ao nosso pastor presidente, e através do seu nome nós estendemos essas felicitações a todos aqueles que exercem essa função ministerial ou estão trabalhando nessa função. Não são pastores, mas estão na função de dirigente de congregação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que as suas mãos possam fazer tudo aquilo que Deus colocar nela para que você possa fazer. Meus amados, estamos estudando a carta aos Efésios, a igreja eleita, comprada com sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estamos chegando já na 11ª lição, a qual nós vamos adentrar no capítulo 4. Embora nós estivéssemos estudando versículo por versículo, nós já vamos correr um pouco mais. Já vamos estudar algumas partes do texto. Haja vista que é um texto muito longo, o capítulo 4, e há vários ensinos, a qual o apóstolo Paulo ele transmite à igreja que está ali em Éfeso. Mas hoje nós vamos estudar apenas 3 versículos, mas para o nosso estudo eu quero convidar a todos para que façamos uma leitura na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo o versículo 1, vamos ler até o versículo de número 4. Tem como chegar até o número 6 aí na mesa de som? Tem como lermos até o versículo número 6? Efésios capítulo 1, porque nós, para completar o pensamento, o título da lição aqui, então é necessário que nós entendamos todo esse contexto desses primeiros 3 versículos. Eu vou ler o versículo de número 1, vocês lerão o versículo de número 2, e nós vamos alternar até que chegamos ao versículo de número 6. Então, vocês leem uma voz um pouco mais alta, para que os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham também pela internet, eles possam ouvirem a voz de vocês que estão aqui presentes. Vamos lá, meus irmãos? Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados? Então, a proposta da nossa lição hoje é estudarmos sobre os atributos da fé, que é humildade, mansidão, longanimidade. Então, na lição passada, nós estudamos Paulo orando para a igreja, fazendo aquela oração intercessória. Então, nós vamos ver que a oração ela é fundamental. Sem a oração, nós morremos espiritualmente, porque a oração é um diálogo, é uma comunicação com Deus, é um contato com Ele. E no capítulo 4 aqui, nós vamos entrar na parte prática. Paulo, no primeiro
capítulo, no segundo e no terceiro, Paulo trata da parte doutrinária. Então, não há como cobrar a prática se não ocorrer o ensino. Então, primeiro Paulo ensina. E quando Paulo dá o ensino, Paulo vai orar por 2 vezes, para que a igreja tenha os olhos do entendimento aberto, para que a igreja compreenda essas verdades. E Paulo vai agora pedir para que a igreja venha exercer esse ensino que ele ensinou. Porque Paulo fala do mistério que estava oculto, que foi revelado aos homens. O mistério da unidade, um só povo, aonde Deus levanta o que é a igreja. Jesus disse pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, formando o que? Uma só humanidade que foi estabelecido Deus do princípio. O pecado veio romper com essa humanidade, criando vários povos, várias nações, mas, como nós vemos no versículo número 6, Deus criou uma só humanidade, como diz o termo, né? O Pai de todos nós. E nós, como fomos chamados para estar dentro dessa unidade chamada igreja, porque a igreja, ele diz que há um corpo. O que é um corpo? O corpo, ele está falando da igreja, é o corpo misto de Cristo. A igreja é composta de muitos membros, da qual Cristo é a cabeça. Então, há somente um corpo, que é a igreja, da qual Cristo é a cabeça, e nós somos esses membros. E o corpo, para que ele venha andar, para que ele venha se desenvolver, é necessário que o corpo venha estar interligado, venha estar em unidade. E Paulo vai dizer aqui, nessa carta nesse texto que nós lemos aqui, Paulo está dizendo para que haja unidade dentro do corpo, dentro da igreja, é necessário que cada um individualmente faça a sua parte. E é necessário que se manifeste em nossas vidas 3 atributos relacionados com a nossa fé em Deus. E Paulo vai tratar desses atributos: humildade, mansidão e longanimidade. A igreja só vai ser considerada unida se essas virtudes manifestarem individualmente na vida de cada cristão. Porque todos nós somos membros. Cada membro tem a sua função no corpo. Nós aprendemos isso, Paulo ensina. E Paulo vai dizer que isso precisa ser desenvolvido na vida dos discípulos de Jesus. Então nós vamos ver que quando Paulo começa a entrar no versículo número 4, Paulo vai usar a expressão: eu rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Essa palavra rogo-vos, no grego, ela é parapaleu. O que é? É um chamado, para que a pessoa venha estar ao lado, para executar uma tarefa, executar uma missão. Então nós somos chamados, meus irmãos, para estar do lado do quê? Do lado do Evangelho, para cumprir a vontade de Cristo. Então Paulo faz esse apelo, e Paulo vai dizer: olha, eu estou preso por causa do Evangelho, por ter colocado no caminho, observando o quê? As verdades que eu recebi de Cristo. Então o Evangelho, meus irmãos, ele anda na contramão do mundo. O mundo envereda pelo um caminho de injustiça, para um caminho de condenação. Mas aqueles que estão em Cristo caminham pelo caminho da verdade, para um caminho de vida eterna. E por estarmos na contramão do mundo, nós vamos sofrer oposição. E Paulo está dizendo isso. Paulo, ele está preso por causa de uma oposição contra o Evangelho. Só que Paulo considera, meus irmãos, preso não dos homens, mas preso do Senhor. Então ele vai usar a palavra aqui: eu rogo-vos, pois eu, o preso, não dos homens, mas o preso do Cúrios, porque Senhor no grego é Cúrios, é aquele que governa, é aquele que tem autoridade. Eu aqui estou preso, mas é Deus que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Deus controla tudo.
E Paulo vai dizer: eu convoco vocês para que venham caminhar, venham andar de modo digno da vocação. Então nós somos chamados, meus irmãos, para caminhar dentro da vontade de Deus, caminhar segundo a sua palavra, caminhar segundo a sua vontade. Que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Jesus ensina isso na oração sacerdotal. Mas aí, quando ele ensina, nós vamos ver que vem a parte prática. Venha a nós a tua vontade. Seja feita em nossa vida. O reino de Deus é manifestado em nós quando nós cumprimos o quê? A vontade do Pai. Então ele diz: andeis de modo digno da vocação. Que vocação é essa? Nós somos chamados para ser salvo. Nós somos chamados para ir para o céu. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Precisamos andar nessa verdade. Porque o nosso testemunho precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Então Paulo está dizendo: eu rogo, eu convido vocês para que venham caminhar de modo digno da vocação, da chamada. Nós somos chamados para quê? Para sermos discípulos de Jesus, para praticarmos a sua vontade. A vocação, e agora ele vai falar do corpo. Que andeis de modo digno da vocação, como que fosse chamado. Fomos chamados para sermos igreja, para fazermos parte de um só povo, de uma humanidade. A igreja é composta de todos os povos, é composta de todas as nações, é composta de uma variedade de pessoas. E nós vamos ver, meus irmãos, que a formação da igreja, há pessoas de todos os grupos sociais. Há diversidade muito grande, cultural, podemos dizer, filosófica. Mas para haver unidade, é necessário que 3 virtudes sejam manifestadas em nossas vidas. E é isso que o autor está dizendo aqui. Então, nós partimos aqui da parte introdutória. Vocês entenderam o que Paulo está rogando, está pedindo. Nós fazemos parte do corpo. E o corpo só vai estar bem ajustado se cada um individualmente fazer a sua parte. Então, dentro dessa diversidade, porque a diversidade é até em casa, né? Eu só gosto de comer arroz, feijão e carne, mas de vez em quando tem que comer uma verdurinha, porque a minha esposa, a irmã Neuza, gosta de verdura, gosta de legumes, né? Então, dentro da igreja, há uma diversidade de pensamento, embora a gente use aqui um exemplo secundário, mas existe isso. Nós fazemos parte da família. Versículo 6 diz: há um Deus e Pai. Somos parte da família de Deus. Há um só Senhor, todo mundo acredita nisso, é Jesus. Há uma só esperança de salvação. Então nós vamos ver que a parte doutrinária, ela é única, mas individualmente nós precisamos nos esforçar para que essa unidade venha existir. E aí nós adentramos na nossa lição, onde ele vai falar no versículo de número 2, andai com toda humildade. Então, humildade, meus irmãos, é uma virtude que precisa existir no coração do homem, porque, na verdade, nós não somos humildes, porque a humildade, ela contrapõe ao orgulho e à presunção. O que é ser humilde? O sinônimo de humildade, no tempo antigo, era sinal de que a pessoa era fraca, de que a pessoa não tinha valores. Mas Jesus vai ensinar que o pensamento dos homens são falhos e estão errados. E Paulo vai confirmar essa verdade. O próprio exemplo de humildade, meus irmãos, nós encontramos na própria pessoa bendita de Jesus.
embora sendo Deus, ele não usurpa ser igual a Deus quando ele se encarna, quando ele se manifesta entre os homens, manifesta a sua humildade. Mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, para vir efetuar uma grande salvação. E tem muita gente que até mesmo tem uma condição financeira, até mesmo intelectual, um pouco acima do que o dos outros, mas ele não desce para ajudar ninguém. Ele não estende a mão, ele se acha alguém que é superior na sua arrogância, na sua prepotência. Fala, eu não vou descer. Que a pessoa morra, que a pessoa, vou usar um termo vulgar aí, que a pessoa se lasque. Mas o humilde é aquele que reconhece que, embora tendo alguma coisa, ele é totalmente dependente de Deus. E humildade é aquele que serve. Porque aquele que serve, ele é humilde. Jesus mostrou isso ali, na noite da Santa Ceia, que ele instituiu a Santa Ceia. A Bíblia fala que Jesus é o mestre, os discípulos eram o quê? Os seus seguidores, o seu servo. E Jesus começa a lavar os pés deles. Então nós vemos aqui, Jesus mostra, meus irmãos, que o serviço, ele começa por aquele que é maior, acudindo aquele que é menor. A árvore que produz, ela mostra o que? Humildade. Vocês já viram a árvore quando ela está com muitos frutos? Os seus galhos caem, os seus galhos se dobram. Assim deve ser o cristão. A humildade precisa ser manifestada em nossas vidas. Porque até então a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Então nós somos alcançados por Deus, fomos enxertados em Cristo. E a humildade que houve em Cristo Jesus precisa ser manifestado na minha e na tua vida. Porque a humildade precede a honra. Muitos querem ser honrados, mas não reconhece a sua dependência de Deus, não reconhece que tem que estender a mão ao necessitado, ao aflito, aquele que está precisando de cuidados. Nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, mas é porque nós somos falhos. Nós somos alcançados pelos médicos dos médicos e nos chamou para essa clínica, para nos ajudar, para nos aperfeiçoar, para trabalhar em nós, em nossas vidas, para que nós venhamos alcançar virtudes que venham a glorificar o nome de Deus. O humilde reconhece as autoridades constituídas. Mesmo sendo alguma coisa, alguém dentro da sociedade, nós precisamos reconhecer, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Precisamos reconhecer que sozinho nós não somos ninguém. Eu preciso de todos vocês. E vocês, sem os outros, não são nada. Assim somos nós. Então, humildade é isso, é reconhecer que nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos dependentes um dos outros. Dependemos de Deus e dependemos um dos outros. Isso é humildade, é um reconhecimento que eu preciso do meu próximo, que eu não sou melhor do que ele, eu sou igual ou talvez menor. Porque se você acha maior, você tem que se curvar para ajudar o menor. Jesus disse que o maior, ele precisa servir o
Mas as pessoas, na vida cotidiana, é o contrário. O maior sempre quer ser servido, mas Jesus disse, não é assim. Entre vocês não são assim, que o maior deve servir o menor. E quem é humilde? Meus irmãos, humildade se demonstra pelas atitudes. Eu sou humilde, é nada. Quem acha que é humilde não é. Humildade se mostra na prática, no dia a dia. Porque, na verdade, a nossa carne, o nosso ser, estou falando do homem natural, ele é arrogante. Ele é cheio de presunção. Mas aos pés de Cristo tudo isso cai, tudo isso derruba. Nós vemos que não somos nada, somos totalmente dependentes de Deus. E dependemos um dos outros. Como diz o profeta Isaías, um ou outro ajudou. E o seu companheiro diz, esforça-te, esforça-te. Então é a primeira virtude que nós precisamos que seja desenvolvida em nossa vida. E isso só pode ser desenvolvida com a ajuda do Espírito Santo. Embora o homem tenta aprender essas verdades, mas não há quem possa desenvolver essa atitude sozinho se o Espírito Santo não manifestar nele. Não manifestar nele. Andando de modo digno, com toda humildade. E ele vem o segundo termo, e mansidão. Nós vamos ver que essas duas virtudes, o próprio Jesus fala sobre ela. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, humildade, ela é aprendida. Nós não temos, mas aprendemos com quem? Aprendemos com Jesus. Aos pés de Jesus, nós aprendemos essas verdades, esses valores. Mansidão. Mansidão, o conceito de mansidão está relacionada com gentileza, com cortesia. Nós vamos ver que isso é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo de número 6, capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre isso. Que os frutos do Espírito vai lá, é amor, é paz, é alegria, longanimidade, benignidade, vai começando, vai chegar lá na frente, vai dizer mansidão, ser manso. E o manso é aquele que promove a paz e a conciliação. E dentro da igreja precisamos disso, meus irmãos. Precisamos promover a paz, a conciliação. Porque tem gente que gosta de estar promovendo guerra. É porque ainda não foi transformado. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus, verdadeiramente deixa o Espírito Santo operar nele, essa virtude vai ser manifestada. E quando nós sabemos que essa virtude está sendo manifestada em nossas vidas? Sabe quando? Quando você olha para o seu interior. Você vê o que você era ontem e o que você é hoje. E aí você vai examinar se o Espírito Santo está operando em você. Então nós compreendemos certas virtudes, não é olhando para o outro, é olhando para a nossa própria vida. Porque nós temos o costume de apontar defeito em tudo que nós vemos. Mas nós precisamos olhar primeiramente para nós mesmos. E um exemplo de mansidão aqui, nós temos o exemplo, nosso comentador ele cita aqui, o exemplo de Moisés. Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra, naquele tempo que ele vivia. Não houve homem mais manso como Moisés. Mas como é que pode? Lá no Egito, ele matou um egípcio.
Lá ele era alguém que era arrogante, alguém que era o bambambam, bam, bam, vamos dizer o termo. É porque antes ele não havia encontrado com Deus. Depois que ele encontra com Deus ali na sarça, Moisés teve a sua vida mudada. A sarça nós podemos falar, usar esse termo, uma tipologia no nosso encontro com Deus, com Cristo ali na cruz, é o Calvário. Depois que nós encontramos com Cristo na cruz, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Há uma mudança. Moisés se torna aquele homem manso, aquele homem pacato, aquele homem conciliador, aquele homem que procura ali a paz. Nós vamos ver que durante aqueles 40 anos, meus irmãos, como Moisés sofreu com aquele povo incrédulo, murmurador, desobediente. E Moisés, durante 40 anos, lutou com aquele povo no sentido de levar eles a andar no caminho do Senhor. Mostrando que um espírito manso. E a Bíblia fala, muito felizes são os mansos. Então a mansidão é algo que nós temos que se buscar para a nossa vida. Humildade e mansidão, na onde nós vamos encontrar? Nos pés de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Precisamos buscar, meus irmãos, a Deus e pedir. Porque tem gente que pede coisas materiais. Coisas materiais são bons? São. Não vamos dizer que são ruins, que não são. Na verdade, coisas materiais são coisas boas. Uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, né? Tudo isso é bom. Fala, não é bom, é mentira, porque é bom. Uma boa cama é bom, uma boa geladeira, um bom sofá. E virtudes, você tem buscado? Você tem pedido para Deus que isso manifeste em minha vida? A gente vê a gente fazer campanha por tanta coisa. Campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, é campanha disso, campanha de vitória, campanha daquilo, e campanha para ter virtudes na sua vida. Eu não vi ninguém fazendo esse tipo de campanha. Campanha para Deus nos quebrar, e que as virtudes do Espírito Santo manifestem em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que nós possamos verdadeiramente receber essa vida que é em Cristo Jesus. E o nosso testemunho venha a ser manifestado isso. Porque nós temos, infelizmente, né, ainda deixar a conduta carnal ainda se manifestar. Mas precisamos sermos cheios do Espírito Santo, para que o transbordar do Espírito possa manifestar em nossas vidas essas atitudes. E ele continua dizendo, ainda, versículo de número 3, andando com humildade, mansidão e com longanimidade. Então, nós temos a terceira virtude relacionada com a fé em Cristo, é a longanimidade. E a longanimidade é uma virtude que nos ajuda a ser tolerante com o próximo. Então, a humildade é uma atitude que nos leva a reconhecer a nossa dependência de Deus e dos nossos irmãos. A mansidão é uma atitude que vai nos levar a resolver os conflitos, levando à paz e à conciliação. E a longanimidade é uma virtude que vai nos levar, meus irmãos, a sermos pacientes diante dos irmãos que são mais fracos na fé e diante das tribulações da vida.
Essa é a grande verdade, que nós precisamos aprender sobre longanimidade, porque a Bíblia ensina para que sejamos pacientes na tribulação. E muitas vezes na tribulação a gente murmura, reclama de tudo, mas a Bíblia fala que nós temos que ser longânimo, longanimidade, ânimo longo. É isso que diz essa palavra. Você precisa ter o ânimo longo. No caso, tem que ser paciente diante da tribulação. E muitas vezes passar tribulação não é fácil. Mas essa é uma virtude manifestada e operada pelo Espírito Santo. E se ele operar em nós, nós podemos desenvolver esse ânimo longo. Porque em tudo nós somos apressados. A gente quer as coisas para hoje, momentânea, quer que os problemas, os conflitos se resolvem agora. E tudo isso leva tempo. Temos que ter o ânimo longo. José teve aquele sonho, que ele seria elevado a uma posição acima dos irmãos, embora fosse o mais novo. Até mesmo a posição que seria levada seria acima do seu pai. E ele teve uma tribulação muito grande por causa desse sonho, dessa visão que ele teve. E isso levou a uma perseguição feroz contra a sua vida. Mas se nós formos estudar, meus irmãos, a história de José, nós não vemos alguém que murmura, alguém que está irritado contra Deus, alguém que está reclamando da vida, alguém que reclama das coisas, não. Mas ele era uma pessoa que tinha um ânimo longo. E precisamos ter essa longanimidade. Jesus em tudo, ele foi injuriado, sofreu por nós. Mas em momento algum nós vemos Jesus amaldiçoando ou maldizendo. Mesmo ali na cruz, diante daqueles dois homens, aonde ele estava sendo ali ridicularizado pelos homens, a palavra de Jesus foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então precisamos ser tolerante diante das dificuldades e tolerante um para com os outros. Porque geralmente a gente olha para o outro, né, e vê a pessoa de uma maneira, mas se esquece que ele também olha para você. Como é que ele está te vendo? Você já pensou nisso? Você quando olha, eu vejo o outro assim, mas como ele é, como que ele te vê também? Mas fulano é isso, será que você também não é? Fulano é aquilo, mas será que você também não é? Porque você e eu, nós temos a mania de somente de enxergar o outro, mas nós precisamos de enxergar nós mesmos. E muitas vezes as pessoas nos toleram, e nós precisamos tolerar um aos outros. A Bíblia fala que nós temos que tolerar os mais fracos na fé. E tem gente que é um pouco mais forte, na verdade é isso. Mas quando aparece o fraco, dele ajudar, ele ajuda a enterrar, é matar, é destruir, mas não deve ser assim. O longânimo deve ajudar, suportar os erros. E só suporta erro quem é perdoador, quem é misericordioso. E nós somos chamados, porque quem é longânimo, ele é perdoador, ele é misericordioso. E uma das coisas que nós aprendemos, meus irmãos, quando nós somos perdoados por Deus, a Bíblia fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E Deus não se lembra mais. Os nossos pecados são
apagados. E Deus não se lembra mais. O de ontem acabou, Deus te perdoou. E o nosso próximo, quando nós perdoamos, nós não podemos ficar jogando na cara o que ele fez. Isso foi ontem. É claro que a gente já não entra mais com aquela, vamos dizer assim, num relacionamento, né? Com aquele coração totalmente aberto, porque a gente sempre fica ali na reserva, na retranca, né? Será que realmente, né? Mas, meus irmãos, nós não podemos mais jogar. Não, antes você fez isso, não. Perdoou, está perdoado. Acabou. O passado já era, vamos viver o presente. Né? Porque todos nós somos sujeitos a erro. Mas fulano errou, ele pode errar de novo. Mas nós temos que ser longânimo, ter o ânimo longo. Porque há nos erros é que nós acabamos encontrando os acertos. A pessoa não pode estar errando de uma maneira, meus irmãos, consciente. Isso é totalmente errado. Mas tem gente que erra querendo acertar. E nós precisamos ser tolerantes com essas pessoas. Ajudar uns aos outros, para que possa ser fortalecido, edificado, principalmente os mais fracos. Se alguém está fraco é porque está precisando de ajuda. Se alguém está doente é porque está precisando de médico. E você tem aquele que é a cura. Tem aquele que sara a ferida. Tem aquele que socorre o aflito. Jesus está conosco e o Espírito Santo está em nós. As nossas palavras precisam serem palavras temperadas, para que venha trazer saúde, venha trazer bom ânimo, e as pessoas possam ser curadas e fortalecidas. E isso não é fácil. Só vamos agir assim se o Espírito Santo operar em nós. Paulo diz um só Espírito. É o Espírito Santo que opera em todos. É Ele que move, que trabalha no meio da igreja. Mas para que Ele venha trabalhar individualmente em nós, é necessário que nós deixemos o Espírito Santo operar. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, faz isso. Você ouve e fala, não quero. Faz aquilo, não faço. E aí você vai resistindo ao Espírito Santo. E aí essas virtudes não manifestam. Mas nós temos que aprender, meus irmãos, que essas 3 virtudes, elas irão trazer a unidade na igreja. A árvore, a humildade, a árvore, quando ela produz o fruto, os galhos, eles dobram, não é isso? Não se curvam. E a árvore que dá fruto, o que acontece? Vai levar a varada, vai levar a pedrada. Agora é duro quando a pessoa está levando pedrada e a árvore não tem fruto, né? E assim somos nós. Porque quanto mais produzir, mais vamos ser perseguidos. Essa é a verdade. Né? E nós não podemos ter medo. Jesus disse, bem-aventurados sereis quando forem injuriados, injustiçados. Por causa dele, por causa da verdade. Lembra os apóstolos quando eles foram presos por causa do evangelho? E eles apanharam. A Bíblia diz que eles saíram da prisão com grande regozijo, porque estavam sofrendo por causa do amor de Cristo. E o amor é sofredor. Quando nós olhamos para a salvação, nós vemos que na salvação, Cristo pagou um preço lá na cruz do Calvário. Sofreu no meu e no teu lugar, por causa do amor. Ele nos amou e amou até o fim e amou até a morte de cruz. Jesus não largou a cruz.
porque nos amou, queria nos salvar, nos reconciliar com Deus. E a gente não pode levar uma espinhada de alguém aí que a gente já quer, né? Agir de uma maneira errada. Mas que Deus nos dê graça, meus irmãos. Esse é um convite que Paulo faz para os efésios, para que eles tenham a unidade. E é um convite a todos nós, a mim e a você. Eu, quando estudei essa lição, falei: Jesus amado, me dá graça e me ajuda. Porque isso aqui é uma verdade que nós temos que viver. E muitas vezes a gente foge dela. Muitas vezes a gente foge dela. Acontece no nosso meio, acontece onde trabalhamos, acontece algumas coisas para nos provar, para nos testar, mas tudo isso é para nos aproximar de Deus, se nós agirmos de uma maneira correta. Então, que Deus, meus irmãos, nos ajude, para que venhamos viver de maneira digna, porque a humildade vai fortalecer a nossa união, a mansidão vai resolver os conflitos, e a longanimidade vai nos ajudar a sermos tolerantes. Tudo isso ajuntado junto, colocado na panela e mexida, precisa de uma pitada de amor. Suportando uns aos outros em amor. Porque tem gente que é manso, ou vai se demonstrar humilde, porque ele quer algo em troca. Aí ele suporta determinado irmão, é porque vai beneficiar ele em alguma maneira. Nós não podemos ser humildes contra o pecado, nem manso contra ele, mas agir de uma maneira prudente. Contra o pecado não existe tolerância. O pecado precisa ser orientado, precisa ser instruído a pessoa para que venha deixar. Mas tudo isso precisa ser feito com amor. E o amor, nós temos duas verdades relacionadas ao amor. Nós temos a empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Sentir a dor dele. E o altruísmo é aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faz também para os outros. Quer ser amado? Ame. Quer ser perdoado? Aprenda a perdoar. Quer ser misericordioso? Seja misericordioso. Quer que as pessoas ajam com benignidade com você? Seja benigno. Não paguei o mal por mal, mas paguei o mal com o bem. Irai-vos e não pequei. Talvez a gente sente aquela coisa momentânea, mas não deixa que a ira venha se manifestar. Tudo isso precisa ser com amor. Humildade com amor. Mansidão com amor. Longanimidade com amor. E, sobretudo, guardando o vínculo da fé. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz, ela está em Deus. E nós só vamos conseguir ter paz um para com os outros se a paz de Deus reinar em nossos corações. Então, que Deus nos ajude. Deus nos dê graça. Para que em tudo que nós façamos, meus irmãos, o Espírito Santo possa operar em nós. Nós vamos terminar a nossa aula deste domingo. Eu vou chamar aqui o diácono, o irmão Sandro. Ele vai estar fazendo esta oração final. E eu estarei dando a bênção apostólica. Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto de Santa Ceia. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet
você que é impedido de estar na casa do Senhor, ou por causa de enfermidade, ou por causa de um decreto municipal, você pode estar vindo até a igreja, ainda há na Benjamin. Você pode vir até aqui a igreja aqui, você pode estar retirando o seu kit, para que você venha acompanhar o culto à noite, online, e possa participar da Santa Ceia. Então, não deixe de participar da ceia do Senhor. Irmã Sebastiana, estou passando na casa da senhora, hein? Lembrei da senhora. A senhora está sendo lembrada, viu? Vou passar aí. Então, nós vamos participar do culto de Santa Ceia. Então, se poder vir, vem, meus irmãos. É bom estarmos em comunhão uns com os outros, né? O corpo precisa estar unido, né? Então, venha adorar o Senhor. Então, esperamos vocês aqui às 18 horas. O nosso pastor presidente está aqui. E, mais uma vez, né, nós queremos parabenizá-lo pelo dia do pastor, né? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Presbítero, irmão Sandro vai fazer a sua oração. E logo após, vamos ficar todos em pé? Vamos estar orando. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. Também quero dar graças pela vida do nosso pastor Zé Torres, né? Um homem de Deus, abnegado nos estudos, na palavra. Os irmãos às vezes veem ele aqui e acham que é fácil, né? Ministrar uma aula, ensinar, porque é o ensino que nos dá base, nos dá alicerce, né? Para nós prosseguirmos. E eu quero dizer diante dele que as marcas que ele ensinou aqui hoje, a humildade, a mansidão e a longanimidade, eu vejo na vida dele. Tive o prazer de estudar com eles os 2 cursos da ETAD, e os irmãos também têm o privilégio, né? E eu sempre tive vontade de louvar a Deus e manifestar isso a Ele. Eu sei que muitos irmãos têm interesse, vontade de fazer uma declaração de tanto do carinho, do respeito que tem pela vida dele e pela vida da irmã Neuza. E eu ali hoje, ele falou para mim, no final você vai fazer uma oração. E eu falei, então não vou perder a oportunidade de glorificar a Deus pela vida desse servo do Senhor. Porque a humildade está nele como? Você vê a sabedoria que Deus tem dado para ele. O conhecimento, ele ensina todos da mesma forma, da mesma maneira, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Não sou tão bom com palavras como muitos irmãos são, mas, para mim, o pastor é um espelho. A irmã Neuza também, uma dedicação, o respeito e o carinho que eu tenho por vocês, na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo que o Senhor tem feito, né? Uma coisa que eu não me esqueço, um dia nós estávamos na ETAD, ele falou assim, irmãos, eu tive que fazer uma pesquisa hoje, demorou 4 horas para uma aula que eu ia dar na escola dominical para ver se algum irmão me fizesse uma pergunta, eu tinha o que responder. Então, os irmãos veem a profundidade do que um homem de Deus está aqui ensinando. Está aqui, então vamos valorizar. Eu sempre tenho orado por ele, porque o ministério do ensino é muito difícil, requer tempo, dedicação, né? Então, eu peço aos irmãos, sempre apresentem esse casal, essa família nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Neuza, né? Nessas simples palavras, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? E vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido e santo, sabemos que sem Ti somos nada, que sem Ti somos ninguém. Mas temos aprendido que de Ti nós vamos receber a mansidão, a humildade, a benignidade. Se o Senhor estiver na nossa vida e encher-nos com o Teu amor, nós vamos conseguir. Pai, ajuda o Seu povo, ajuda a Sua igreja, toma conta dos Teus filhos. Guarda esse casal, que é instrumento nas Tuas mãos. Sustenta ele, a casa, a família. Continua a usar do jeito que o Senhor sempre tem usado. Eu louvo o Teu nome pela vida deles e peço, põe eles debaixo da Tua graça, abençoa cada filho seu que aqui esteve e que mais irmãos possam ter interesse, Pai, em conhecer a Ti, em viver Tua palavra. Essa é a nossa oração, agradecido a Ti, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus amados irmãos, vamos levantar as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja hoje e sempre com todos aqueles que temem a Deus e todos dizem, amém, Jesus.